É chamada apostolites. Todo mundo quer ser apóstolo, todo mundo quer ser apóstolo. Ninguém quer ser mais chamado um pregador, um simples pregador, um simples obreiro, um simples evangelista, um simples diácono, um simples presbítero, um simples pastor. Agora todo mundo quer ser apóstolo. Dá uma doença. É incrível, irmãos. Por incrível que pareça, nos nossos tempos que nós estamos vivendo, não existem mais apóstolos. Não existem mais apóstolos. 2 requisitos para ser apóstolo. Primeiro ponto para ser apóstolo: ele tem que ter conhecido a Jesus, conforme fala o livro de Atos dos Apóstolos, na eleição de Matias para ser o sucessor de Judas. Ele tinha que ter visto Jesus, ele tinha que ter andado com Jesus, ele tinha que ter contemplado os milagres de Jesus, o batismo de Jesus, a morte e a sua ressurreição. Se eles não têm esses requisitos de ser testemunha visual, ocular de Jesus Cristo, não são apóstolos. Segundo ponto, os apóstolos, eles foram chamados para criar um fundamento, para trazer o fundamento. O fundamento é Cristo. O fundamento é o Evangelho. Quando a Bíblia fala e a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, o ensinamento que eles traziam é o ensinamento que Jesus tinha passado a eles, as ordenanças que Jesus tinha passado a eles, é o fundamento da palavra da salvação, normas e requisitos de santidade. Esses são os fundamentos onde a igreja deve ser edificada espiritualmente. Os apóstolos traziam o fundamento da palavra de Deus. Paulo disse: as coisas que eu tenho recebido, não tenho recebido de carne alguma, mas sim por revelação de Jesus Cristo. O evangelho de Paulo era o mesmo evangelho de Pedro, era o mesmo evangelho de João, era o mesmo evangelho dos demais apóstolos, era o mesmo evangelho de Tiago. É o fundamento. Duas razões por as quais hoje não existem apóstolos. Primeiro, ninguém de hoje em dia foi testemunho ocular e visual de Jesus Cristo, dos milagres que ele fez, da pregação dele, dos demônios que ele expulsou, da ressurreição, do seu batismo, da sua morte, da ressurreição. Nenhum deles. Segundo, não pode existir apóstolos, porque o fundamento já está colocado. Paulo falou aos Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 3 a seguir, ele fala: não há outro fundamento a não ser o que já está colocado. O fundamento já está colocado. O nosso fundamento é Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada, é o cânon bíblico do Novo e Antigo Testamento, já está canonizado. Ainda que ele não está completo, o Novo Testamento, falta muitas cartas que foram perdidas, mas o fundamento, a doutrina, a base, os alicerces já estão completos, estão inteiramente completos, são o suficiente para a igreja de Cristo ser fundada. Não existe outro fundamento. Em terceiro lugar, a Bíblia fala dos falsos apóstolos. A Bíblia diz a mensagem da igreja de Éfeso: e tens provado aqueles que se dizem ser apóstolos e tens achado mentiroso. Primeiro requisito, o testemunho visual do ministério de Cristo, da sua morte e ressurreição. Segundo ponto, trazer e apresentar-nos um fundamento. Se o evangelho, se o fundamento que estão apresentando não é o mesmo fundamento de Pedro, de Paulo e de João, então eles os taxavam de tais apóstolos, os taxavam como mentiroso, porque Paulo disse: não há outro fundamento a não ser o que já está, é Cristo, o ministério da palavra, o ministério da pregação. Os apóstolos se reuniam e faziam concílios para decidirem que decisão era de ser tomada, que normas deveriam passar de santidade para os crentes dentro daquilo que Jesus tinha vos ensinado. Já temos o fundamento.
Hoje em dia tem muitos apóstolos. Tem apóstolos, mas são falsos. Alguns não se contentam somente com ser apóstolos, senão que são chamados de apóstolos e profetas. É síndrome de ego, é síndrome de eu, é síndrome de fama, de vanglória, é síndrome de Lúcifer. Não é o evangelho sadio de Cristo. Não precisamos mais de apóstolo, pois o evangelho já está fundamentado. O cânon bíblico do Novo Testamento que nós temos já é suficiente. As doutrinas bíblicas nelas ensinadas são suficientes para chegar ao céu. Agora nós temos que construir nossa vida baseada nela. Muitos apóstolos, mas são falsos apóstolos. Último lugar, qual é o fundamento que esses apóstolos edificam a igreja de Cristo? A heresia da prosperidade. As heresias da prosperidade. De ser pobre é pecado. De se você está bem com Deus espiritualmente, você tem que estar bem com Deus materialmente. Um evangelho que não sofre por Jesus Cristo, é um evangelho que não sofre pelas almas, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que se enquadra o seguinte fundamento: fazei tesouros na terra e não tesouros no céu. Mas o fundamento da palavra de Deus diz: faça tesouro no céu e não na terra. O fundamento deles é: quem tem um pão multiplique e tenha dois. Mas o fundamento de Cristo é: quem tem um pão divida com seu irmão. Não é o evangelho de Cristo. O seu fundamento que estão alicerçando suas igrejas é um evangelho herege. São apóstolos mentirosos, falsos apóstolos. Outra heresia foi trazida por Menahem. Se somos filhos de Deus, então nós somos Deusinho. Se somos filhos do rei, então nós somos príncipe. E como príncipe, temos que gozar de todos os deleites, porque Deus é o dono do ouro e da prata. É o evangelho que ensina você a determinar: eu determino isto, eu determino aquilo, eu proclamo isto, eu te digo, eu profetizo. Quando a Bíblia diz o seguinte: que o dia da manhã pertence a Deus. O pensamento de Deus não é o pensamento do homem, e os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. Falsos apóstolos, falsos mestres, falsos teólogos, falsos profetas.